Graça e paz, meus amados irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, amigos também que aí acompanham o nosso trabalho aqui no canal Visão Cristocêntrica. É um prazer estar com vocês aqui para essa nossa última mensagem desse ano de 2020. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso trabalho nesses 8 meses que o canal Visão Cristocêntrica aí está no ar, trabalhando sempre com um propósito de nós nunca tirarmos os nossos olhos da cruz de Cristo, com conteúdo cristocêntrico. E eu quero compartilhar uma palavra com você em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo de número 12, que vai dizer o seguinte: ouça aí e vai aparecer para você o texto bíblico que você pode acompanhar. Olha o que diz o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo de número 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebeneze, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente vê que no capítulo 7 de 1 Samuel, Samuel chama o povo para o arrependimento, diante de estar vivendo uma realidade longe da vontade de Deus, exorta o povo ao arrependimento, pedindo para que esse povo saia da idolatria, tirando os asteroides, os balaíns, tirando os deuses que estavam sendo deuses cultuados no meio do povo de Israel. E com isso, Samuel convida o povo ao arrependimento. E esse povo se converte ao Senhor, muda o seu coração para o Senhor. No capítulo 7, no verso de número 4, ele diz o seguinte: então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns e os astarodes e serviram só ao Senhor. Então, nesse momento, os filisteus vão para a guerra contra o povo de Israel, e o povo de Israel vence porque o Senhor foi misericordioso e assim agiu em favor do povo de Israel, também ali diante da intercessão de Samuel. Claro que totalmente de forma soberana, Deus com o seu poder interviu na realidade daquele povo. E ali Samuel, no capítulo 7, no verso 12, ele levanta essa pedra e diz Ebeneze, né? Aí, e que está dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ebeneze no hebraico significa pedra de ajuda. E o que eu quero dizer para você, diante desse ano que nós estamos aí passando ainda, né, e vamos entrar, se Deus assim nos permitir, no ano de 2021, ainda vivendo essa realidade de pandemia, mas lembre-se, um ano triste, um ano com muitas perdas, mas a gente também não pode deixar que foi um ano que Deus manifestou a sua graça, porque em meio a todas essas questões, Deus nos deu vida, e vida a cada dia por sua misericórdia. E nós estamos aqui, e assim também nos entristecemos e oramos pelas famílias que lutadas ainda estão por perdas, mas não deixaremos de glorificar o nome do Senhor, porque estamos aqui, e se estamos aqui é porque até esse dia de hoje nos ajudou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu te chamo ao arrependimento nesse momento. Que se de repente você está com a expectativa que esse ano encerre logo, porque foi um ano horrível, que o ano não foi bom, pense, lembre-se, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo sendo um ano que não foi favorável de repente aos seus planos e sonhos, mas você está com vida. E isso tudo porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então se arrependa, porque entenda, cada ano, seja ele difícil ou um ano bom, esse ano deve ser sempre glorificado o nome do Senhor, porque se for um ano bom, glorificaremos porque Ele nos deu essas bênçãos de vivermos um ano tranquilo, mas se for um ano de tribulações e luta, glorificaremos ao Senhor porque estamos passando por essas lutas sustentados por Ele. Então eu te convido a glorificar a Deus nesse último momento do ano, e estamos aqui também para te agradecer e convidar você agora para assistir conosco rapidamente os 5 melhores momentos aí do nosso projeto Canal Visão Cristocêntrica, aqui não só no YouTube, mas também em todas as redes sociais, como no Facebook e no Instagram. E nós agradecemos a você porque nesses 8 meses temos aí contado com a ajuda de vocês, compartilhando, assistindo nossos projetos de glorificação e exaltação ao nome do Senhor. E continue conosco. Então, eu volto já já, depois desses 5 melhores momentos do canal Visão Cristocêntrica. Aqui, o canal Visão Cristocêntrica está no ar. É porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe. Vamos lá, voltaremos já já. Nada melhor do que apresentando para vocês o nosso propósito,
que somos um canal com o propósito de trazer estudo bíblico e de muitas outras formas esse estudo vai chegar até você com qualidade, com conteúdo cristocêntrico. Não só para aqueles que são cristãos, mas para todos aqueles que desejam crescer na graça de Jesus. E aí separamos 3 programas que vão nortear aqui o Visão Cristocêntrica. O Jornada Bíblica, onde vamos ter estudos de Gênesis e Apocalipse de forma mais sistemática da Bíblia. E também vamos ter o Caminho das Escrituras, onde vamos ter exposições de livros das Escrituras mais específicos, como as cartas de Paulo, as cartas gerais, os evangelhos, de forma que a gente vai se debruçar sobre esses livros de forma mais aprofundada, trazendo também material de qualidade para você e para todos aqueles que assistirem os nossos vídeos. Oração, palavra e música, onde queremos inspirar você a orar por meio da palavra de Deus e também por canções cristocêntricas, canções que muitas delas estão em nossas vidas ao longo de toda a nossa caminhada espiritual com Cristo, e você de repente nunca imaginou que elas poderiam te inspirar a orar a Deus. E hoje queremos fazer isso por meio do Salmo 19, que vai nos inspirar a levarmos uma vida mais profunda de oração com Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Senhor. Um dia discursa a outro, e a noite revela ao conhecimento a outra noite. Tu és o Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos as nossas vidas, e diante de toda a grandeza da criação, Pai, reconhecemos que Tu és Senhor. A Tua lei, ó Deus, é perfeita e refrigera a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ó Deus, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E que a Tua graça, Deus, enche os nossos corações, para que possamos sempre reconhecer diante de toda a criação que Tu és o Deus Todo-Poderoso, único e Salvador para as nossas vidas. Amém e amém. Queremos dar início ao nosso novo quadro aqui no Visão, que é o No Caminho das Escrituras, onde só as Escrituras é o mapa que nos leva para o céu. Venha conosco. Amados, é um prazer ter vocês aqui. Hoje vamos estudar a carta aos Colossenses, no capítulo 1, do 3 ao 5. Agora, eu quero fazer uma pequena introdução rápida com vocês, falando de 4 pontos importantes sobre essa carta. Primeiro, o autor é o apóstolo Paulo, o apóstolo fora de tempo, que escreveu dentro do período de 60 a 62. A carta foi enviada de Roma, né? Quando Paulo escreveu da sua primeira prisão, ele de lá também escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele estava preso devido aos problemas com os judeus, ele foi preso e de lá escreveu essa carta às igrejas. Agora também a gente tem aí o propósito da carta, que Paulo escreve para responder situações de falsos ensinos que estavam entrando na igreja de Colossenses, aos Colossenses, e também encorajar os irmãos ao crescimento e à maturidade na vida cristã. Tema central, ele traz aí a reafirmação e a apresentação da doutrina de Cristo. É isso que Paulo vai nos falar de forma introdutória nesse livro, nessa carta muito importante para as nossas vidas. E aí eu quero falar com vocês as 3 virtudes fundamentais para a vida cristã. Primeiro, que o texto nos diz, é a fé em Cristo Jesus. Faço uma pergunta para os irmãos: que tipo de fé que está no seu coração e que está no meu coração, que está nos nossos corações? O apóstolo Paulo identifica e dá graças a Deus a esses irmãos porque eles têm a fé em Cristo Jesus. E aí a gente vai fazer aqui 2 citações para poder fazer uma reflexão mais profunda. Vamos falar aqui, primeiro, como já mencionamos, vamos fazer aqui a citação de Martinho Lutero, e que ele fala o seguinte, abre aspas: a fé sem o amor não vale nada. De fato, não é sequer fé, apenas a aparência da fé. Assim como um rosto contemplado no espelho não é o rosto em si.
apenas a aparência deste. Fecha aspas. Martim Lutero. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer. Que tipo de fé é que está norteando nossos corações como virtude? Outra citação é do reverendo Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana de Recife, e ele diz no seu livro A Supremacia e a Suficiência de Cristo, na página 22, ele diz o seguinte: é importante saber disso. Quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, deu à humanidade a certeza e a garantia de que um dia os salvos estarão com ele. Essa é a reflexão que ele faz também em cima desse texto, nesse trecho do verso 4 e verso 5. E aí é muito importante a gente fazer essa reflexão. Na visão do texto, no canal Visão Cristocêntrica. Pegou a visão? Então venha conosco estudar a Palavra de Deus. Ao nosso tema de hoje aqui no Visão Cristocêntrica, na visão do texto, a gente vai falar sobre um tema muito importante para nossas vidas. E aí hoje eu chamo você para o tema Fortalecidos no Poder de Deus. Você tem sido fortalecido no poder de Deus? Aonde tem sido o seu lugar de fortalecimento? E aí com esse tema eu quero abordar em cima do texto de Colossenses capítulo 1, no verso 11, na versão NAA, eu quero ler junto com vocês, que diz o seguinte: assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Na versão NA, acabamos de fazer a leitura. E eu grifei a palavra poder, porque eu faço uma pergunta para você. Que poder é esse que o apóstolo Paulo está orando, pedindo pelos colossenses? Será que a gente, ao olhar essa palavra poder, tem alguma profundidade nessa palavra? Tem. Quando a gente faz a tradução do grego para o português, né, e a gente vem com a palavra do original, muitas das vezes a palavra que nós encontramos na nossa linguagem, no nosso dicionário, não às vezes representa tudo que a palavra quer dizer. E a gente vai olhar essa palavra com um pouco mais de profundidade e nós vamos enxergar o quanto ela tem grandes ensinamentos para as nossas vidas. Então, ao olharmos a palavra poder aqui, a gente vai enxergar duas coisas. Primeiro, como a gente falou, que poder é esse que Paulo ora pedindo pelos colossenses? Primeira coisa na palavra aqui é dunamis. Dunamis, de onde temos a palavra dinamite, que significa poder inerente. Esse poder atravessa a rocha granítica e quebra as resistências mais severas. Da mesma forma que esse poder pode fazer isso, assim esse poder faz na vida do homem quando recebe esse grandioso poder da parte de Deus. Você que está chegando agora junto conosco aqui, você está na nossa primeira conferência Visão Reformada. É um prazer receber você que já está aqui conosco no YouTube, seja também aí pelo Facebook. É um prazer ter você aqui. E a gente tem também aí na nossa tela agora o nosso tema em questão, que hoje o nosso amado irmão, professor Rafael Santos, né, eu posso dizer assim, que vai estar aí trabalhando conosco a introdução à reforma e o sola escritura, que é o nosso primeiro lema aí que vamos levantar. Então, Rafa, já vou entrar na nossa primeira pergunta, que acho que é muito relevante, mas deixando você começar a trabalhar, e essa pergunta acredito que é muito importante. Eu preparei uma apresentação breve, que eu gostaria que fosse colocada para que todos pudessem ver. Isso. Então, eu gostaria de estar abordando algumas breves considerações históricas para antes que a gente comece a tratar do sola escritura. Primeiramente, a gente tem que entender que a Igreja Católica Romana, ela era a única igreja existente. Não houve ali uma tentativa política e religiosa de derrubar o Vaticano, não houve um planejamento sórdido, vamos colocar assim. A reforma ela foi uma consequência de vários fatores. O que vai seguir a isso é o cisma do Ocidente. A gente já teve o cisma do Oriente, no começo da Idade Média, que separou a Igreja Católica da Igreja Ortodoxa, essa separação é até hoje, e esse cisma do Ocidente foi aquele exatamente que dividiu a Igreja dentro da Europa, foi um racha dentro da própria Igreja Europeia. A gente costuma muito ouvir... Então, nós estamos no ano de 2020
Então, estamos aí comemorando 503 anos, né, da Reforma Protestante. Alguns autores, eles fazem questão, e eu concordo totalmente com eles, né, eles fazem questão de deixar bem claro que, no final das contas, só existem dois tipos de religião, né? Uma religião do mérito humano, que não existe, né, e a religião do mérito do próprio Deus, né? Ou então, falando de uma outra forma, utilizando outras palavras. Só existem dois tipos de religião, no final das contas. Um tipo de religião é o homem buscando a Deus, ou seja, um movimento de baixo para cima. O outro tipo de religião é Deus buscando o homem, é um movimento de cima para baixo, né? Então, no final das contas, todos os sistemas religiosos, filosóficos religiosos, religiosos filosóficos, enfim, todas as religiões que existem, a gente pode resumir em duas apenas. O homem se esforçando para merecer o favor divino, e a outra religião, que é baseada nas Escrituras, que é Deus buscando o homem. Deus deixando bem claro que qualquer tipo de esforço que nós façamos nunca vai nos tornar justos aos olhos de Deus. Como podemos lidar com a teologia liberal que continua a negar a divindade de Cristo? É uma boa pergunta e, na verdade, eu penso que, em termos de teologia, a teologia liberal, embora ela ainda tenha seus frutos podres dando resultados hoje, né? Eu falei durante a minha exposição de um pastor midiático aqui que esses dias falou que a Bíblia precisa ser complementada, precisa ser... Ele falou que a gente precisa ler nas suas entrelinhas e que a Bíblia precisa ser atualizada. Até o reverendo Ageu Magalhães, que é um reverendo presbiteriano, tirou uma foto assim com a Bíblia, revista atualizada, apontando assim, ó, a Bíblia já foi atualizada. Vai fazer uma brincadeira com ele, né? E a gente vê isso, infelizmente, mas assim, em termos de doutrina, de teologia, há muito conteúdo para refutar a teologia liberal, e tem muita essa ênfase, começou muito lá no século XVIII, século XIX, com essa questão uma ênfase muito forte na razão, e a crítica literária, crítica à Bíblia, alta crítica, questionando um monte de coisas das Escrituras. E em termos de doutrina, de teologia, mesmo em termos literários, de manuscritos, é muito frágil. Bom, em primeiro lugar, agradecer de novo, né, pelo convite de vocês, por todo mundo que está aí assistindo, e dizer que esse tema, para mim, é o mais caro, né? Para mim, ele é muito importante. E falar da graça de Deus, cara, é falar de um assunto que abrange toda a vida humana, independente da pessoa ser cristã ou não ser cristã, porque por que a gente é vivo, né? Por que Deus não simplesmente trouxe a raça humana à extinção, levou a raça humana à extinção no primeiro momento em que Adão peca pela primeira vez? Tudo começa pela graça, então, né? Tudo começa com graça. Se a gente esticar um pouco mais o raciocínio, a gente consegue perceber que a graça de Deus ela é operante até antes mesmo, né, da raça humana vir à existência, porque Deus ele não pensa as realidades sem saber o que vem depois. Então, quando Deus pensa o homem, ele já sabe que o homem vai pecar, não é? Tanto é que o sangue de Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo e vem se tornar uma realidade, né, no mundo físico, ali na plenitude do tempo, quando Cristo vem, encarna e vive e morre em nosso favor. Então, a graça de Deus, para mim, cara, falar que a salvação se dá somente pela graça do nosso Senhor, a graça do Pai que se manifesta em Cristo Jesus por nós, para mim é do assunto mais caro, a coisa mais importante, o assunto mais importante da Escritura do meu ponto de vista. Pronto, com o nosso irmão Gessé Nascimento.
Muito bom, né, gente? Deus. Muito Rapaz, bom, muito tremendo. É um louvor que... Tocar esse louvor é muito complicado, porque quando chega na parte do glória a Deus toda a glória, a gente engasga, porque toda honra é do nosso Deus, toda honra é dele, estamos aqui por ele, então não tem como não declarar isso. Então, reverendo, antes da gente estar passando a palavra para o senhor ficar efetivamente aí, a gente já tem uma pergunta já de introdução com esse tema tão maravilhoso, e eu acredito que daí por diante o senhor vai desenvolvendo, o senhor pode ficar à vontade, a gente está aí para ouvir o senhor, para o que o senhor tem para nos falar nessa noite a respeito desse tema. E a pergunta vai aparecer aí para a gente, que é a seguinte: qual a visão que o senhor tem sobre o Soli Deo Glória, né? Lembrando até, acho que o senhor deve, de repente, estava ouvindo aí nos bastidores, a respeito como hoje a gente tem visto a glória de Deus sendo dividida com diversas coisas. Então, qual a sua visão a respeito desse tema de hoje específico que está com o senhor? O senhor tem a palavra. Boa noite, reverendo Eli. Boa noite, é uma alegria grande estar com vocês, né, nessa primeira conferência teológica, né, Visão Reformada. A gente tem a alegria de estar acompanhando esta conferência e dizer primeiro, né, da nossa alegria de estar com vocês, falando que a responsabilidade é grande, né? Porque o sarrafo foi colocado lá no alto, os palestrantes, bênção tremenda desde o começo, né? O Rafael trazendo uma palavra sobre o Sola Escritura, e os demais irmãos, não é, abençoaram bastante a nossa vida. Acerca da pergunta, Felipe, eu digo o seguinte: dos 5 solas, eu acho que esse é um dos menos explorados, não é, ou menos comentados. A gente ouve muito falar acerca do Sola Escritura, você ouve falar muito acerca do Sola Gratia, Sola Fide, Solo Christus, né? E a gente fala menos sobre o Soli Deo Glória, e eu acho que isso é algo que precisa ser recuperado, né, e falado com mais ênfase. Acredito também que o fato do Soli Deo Glória ser colocado como o último dos solas, isso é algo proposital, não é? Uma vez que o Soli Deo Glória, ele é o resultado da aplicação nas nossas vidas de todos aqueles solas que foram citados anteriormente. Em nome do nosso Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. E com muita alegria estamos aqui mais um dia, porque isso é graça de Jesus, é permissão de Deus. Estamos felizes por estar aqui hoje, no dia 31 de outubro de 2020, né, dia que celebra a Reforma Protestante. E hoje estamos aqui no nosso último dia de conferência Visão Cristocêntrica, né? E essa conferência, nossa da visão, no nosso canal Visão Cristocêntrica, né, comemorando também em toda essa semana que nós passamos aqui, nossa primeira conferência Visão Reformada, né, com o tema Os 5 Solas e suas aplicações, né, para a igreja de hoje. E hoje a gente está muito feliz porque, além de estar feliz, um pouco triste, porque sabemos que vai acabar hoje, né, essa conferência que está sendo uma bênção para as nossas vidas, está ouvindo aí diversos palestrantes que têm abençoado as nossas vidas. E hoje a gente, infelizmente, né, de uma certa forma, vamos estar terminando essa jornada, que foi uma bênção,
mas nada que a gente não vai já estar com a nossa alma, o nosso coração, na expectativa, se o Senhor nos permitir, no ano que vem, estarmos de volta, de uma forma até, se Deus assim nos permitir, presencialmente, fazendo essa conferência pela segunda vez, né, com diversos outros temas que nós podemos abordar, mas hoje estamos alegres porque o Senhor nos deu esse dia, nos deu essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado você que já está presente aí conosco, já temos um povo aí já, estou aqui acompanhando um povo que já está presente conosco aqui. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, está falando sobre o sorteio. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Soares, sou idealizador do canal Fé e Razão Instagram. Estou aqui junto com o Felipe nessa parceria, que ajudando aqui no backstage, né? Na realização desse evento, que tem sido abençoador aí, tem sido maravilhoso. Eu vou estar agora falando um pouco do sorteio da Bíblia da Reforma. O sorteio vai estar sendo realizado agora no final dessa live, mais ou menos às 9h30. Então, se você ainda não está participando, só você ir aqui no link da descrição desse vídeo, vai estar lá, link do sorteio, você vai participar, vai ir para o meu Instagram, e você vai ver a publicação lá onde está esse sorteio. Vai estar a minha foto do Felipe, vou colocar para vocês aqui, ó, dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia da Reforma. Queremos receber, né, o nosso reverendo Denis Baffa. Vamos lá com a graça do Senhor. Então, essa primeira questão que a gente vai refletir agora é sobre a importância de lembrarmos da Reforma Protestante nos dias de hoje. Lembrar da Reforma Protestante, meus irmãos, em última análise, é lembrar, ou melhor, não esquecer da pessoa e da obra de Cristo. Pois a Reforma Protestante é sobre o Senhor Jesus. Não é sobre Lutero, não é sobre Calvino, não é sobre nenhum dos outros reformadores, é sobre o Senhor Jesus. Nós sabemos que na Idade Média a Igreja ela se afastou do Senhor. Ela se enveredou pelo caminho da centralidade no homem. E ela foi se descaracterizando ao longo do tempo. A salvação deixou de ser pela graça e passou a ser paga. É o caso das indulgências. Daí, nós precisamos entender que a Reforma Protestante ela foi um movimento de retorno às Escrituras. Um movimento de retorno à centralidade naquele que verdadeiramente ocupa o centro de todas as coisas. A Reforma Protestante foi um movimento iniciado pelo nosso Deus. Seguindo, a gente tem uma terceira pergunta, acho que muito importante, para dar continuidade a esse seu raciocínio, que seria o seguinte. Pergunta 3. Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? É possível dizer exatamente quando foi? Mas respondendo as duas perguntas de forma rápida e sucinta. Jesus nasceu 25 de dezembro? Não. É possível dizer exatamente quando foi? Mais ou menos. Vamos passar aqui para o próximo slide, que aqui é importante a gente ver o calendário judaico, que é para você entender o que eu estou falando. Pode passar aí. Se possível, deixa aquela cheia, não tem problema de eu sumir, não. Só para a gente entender, ficar mais didático a coisa. O ano judaico, para quem não sabe, ele começa ali mais ou menos em março, abril, que o nosso março e abril, né, que seria o mês de Nissan. É esse que está no topo aí da sua tela, o mês de Nissan. O turno de Abias, segundo aqui o primeiro livro das Crônicas, ele era a 8ª quinzena do ano. Se você contar ali desde março, cada mês ali com 2 quinzenas, né? Então vai vir março, abril, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O turno de Abias ficava aqui na última quinzena de junho, que equivale ao mês de Tammuz, que era o 4º mês do calendário judaico. Então, Zacarias recebe o anúncio do nascimento de João Batista. Isabel, sua esposa, engravida de João Batista aqui no mês de Tammuz, que era o turno de Abias, que era o 8º turno. Então, se a gente for contar 9 meses a partir do mês de Tammuz, vamos aí,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João Batista nasce no mês de Nissan, primeiro mês do ano, provavelmente ali na época da Páscoa. É o nascimento de João Batista, mês de Nissan. Aí, a gente tem informação do livro de Lucas que Maria recebe a mensagem do anjo Gabriel no 6º mês de gestação de Isabel. Então, você pega Nissan e volta 3 casas. 1, 2, 3. Aqui no mês de Tevet, que seria aí dezembro, janeiro. Então, Jesus é concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria no 6º mês de gestação de Isabel, que é aqui o mês de Tevet. Então, se eu tenho aqui a concepção de Jesus imaculada do ventre de Maria em Tevet, vamos contar 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui embaixo, no mês de Tishrei, se você pega o mês de Nissan para baixo, ele está no meio aqui. O mês de Tishrei, ele seria aí o equivalente ao mês de outubro. Então, Jesus teria nascido no mês de outubro. E aí, meus irmãos, depois desses 5 melhores momentos aqui no canal Visão Cristocêntrica, o que você achou? Tudo que você viu nesse nosso tape anterior foi pela graça de Jesus. Em meio a todo esse cenário que nós estamos vivendo no mundo, o Senhor nos permitiu poder ter projetos maravilhosos como esse que nós vimos. E todos nós aqui do canal Visão Cristocêntrica, por que eu falo todos nós? Porque eu aqui na frente como idealizador, mas também tenho o meu amigo Rafael Santos, apoiador desse canal, me ajuda muito nos projetos, sempre em todos os nossos programas, como também Rogério Soares do canal Fé e Razão. Não posso deixar de agradecer o reverendo Eli, pastor, que também me apoia muito nesse projeto, e todos os outros amados irmãos, Leonardo Leal, Pedro Henrique e outros irmãos que passaram por aqui, que eu não posso lembrar de todos, não conseguirei lembrar de todos os irmãos que passaram aí, que nos apoiaram, como Jessé Nascimento e outros irmãos, mas eu quero agradecer a todos os irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, e o ano de 2021, que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos conceda saúde, porque o restante, Ele, por sua graça, dia após dia, vamos vivendo segundo o seu querer. Cada dia que Ele nos der, queremos viver para o louvor da sua glória. E nós agradecemos a vocês que compartilharam os nossos vídeos, se inscreveram no nosso canal, está aí também acompanhando nossos vídeos, as nossas postagens no Instagram, no Facebook. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E no ano de 2021, queremos, se assim o Senhor nos permitir, continuar a prosseguir em pregar a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde? Nosso propósito é nunca tirarmos os olhos da cruz de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Um feliz ano novo para todos vocês e que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida.